Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Eu continuo aqui no EPIB, estou batendo papo aqui com a querida Monique. A gente está aprendendo um pouco mais sobre autismo. Nos vídeos anteriores ela estava contando a sua experiência pessoal aí, vivendo com os próprios filhos, todo o conhecimento que ela adquiriu, a visão dela como mãe, né? Muito interessante tudo isso, Monique. Agora, uma pergunta que eu cheguei a fazer para você como é que fica a cabeça da mãe e como é que despertou de tudo isso que você viveu de hoje estar aqui nesse projeto social aqui que acontece aqui no Santa Cecília, em Campo Grande? Então, para a gente chegar nesse despertar, né, de como é que fica a cabeça da mãe, aí eu volto lá atrás, porque a cabeça da mãe ela não fica, né? A mãe ela precisa de um suporte, ela precisa de um olhar. E aí, antes de falar de como que fica a cabeça da mãe, eu te digo como é que surgiu o EPIB, porque uma coisa vai dizer sobre a outra. O que acontece? A gente estava num momento de dificuldade e eu precisei buscar a cesta básica num projeto social. Quando eu cheguei nesse projeto social, eu achei que era só uma questão de você tá entendendo? Uma questão só de alimento, uma questão só do nutrir, vamos botar assim, do nutrir a barriga, né? Mas quando você chega, você vê que não, é para nutrir a alma mesmo, que as pessoas estão carentes de tudo. E aí eu via que a cuidadora, que na realidade a mãe passa a ser o cuidador absoluto da criança. Você encontrou outras mães lá que também estavam cansadas mentalmente. Mentalmente, entendeu? Que elas não estavam precisando só da cesta básica, elas estavam precisando de um olhar, de um acolhimento. Aí o que eu fiz? Eu me ofereci para dar aula de artesanato, porque com a desculpa do artesanato eu conseguia conversar com as mães, trocar ideia, então elas tinham um momento delas, sabe? Um momento de se sentir útil, produtiva. Até então você não tinha ninguém para conversar, para desabafar e que tinha uma situação semelhante à sua, né? Não, porque quando eu falava, por exemplo, quando eu falava com alguns familiares mais próximos, eu acho que só quem entendeu bem que o meu filho tinha autismo foi a minha madrinha, porque quando eu falava com os familiares, parecia assim, ela tá inventando coisa pro filho. Você está entendendo? Não tem. É triste falar isso, mas é a realidade de muitas, tá? O que eu tô falando aqui, a maioria das pessoas que vão ver o vídeo, eu vou dizer pra você que 99% vão se identificar com o que eu tô falando. O primeiro preconceito parte do familiar, tá? Você deixa de ser convidado pra festa, você deixa de ser chamado pra reunião de família, porque a tua criança, ela não para, porque a tua criança, ela não... Eu tô falando isso no olhar do outro, tá? Não tô dizendo que é o meu olhar, mas é o olhar que eles olham para os nossos filhos. Aquela criança não para, aquela criança não tem educação, aquela criança não tem limite, não vou trazer aquele problema. Infelizmente é assim. Aí passam a não te convidar mais. Passam a não convidar mais. E isso é pra tudo, não tá? Não participa mais das reuniões de família, né? De nada. E isso é pra tudo. Não só pro familiar, escola. Cara, o mais comum na escola é ter festas de criança, né, de amiguinhos de turma, e a turma toda é convidada, e teu filho não é. Teu filho não é convidado. Eu passei, o Carlos, ele tinha uma amiguinha, Júlia, e nossa, eu olhava pra avó da Júlia e eu só fazia agradecer. Olhava pra ela e falava assim, muito obrigada. Ela, não, o Carlos é um amor, a gente quer sempre eles na festa da Júlia. Foi a única que convidou o Carlos pra uma festa. Então, todo ano ele já se aguardava para ir na festa da Júlia. Às vezes, assim, a pessoa pode até ter uma certa falta de habilidade para lidar com uma criança autista, mas, de repente, uma palavra carinhosa dessa é uma hora de dar um conforto no coração, então, né? Faz toda a diferença. Aí, o que aconteceu? Vendo essa carência de tudo, porque eu também passei por essa carência. Não adianta eu olhar e falar que não. Não, essa carência partiu de mim. Partiu da minha dor. Falei, cara, vamos fazer diferente. Eu não quero acolher as crianças, porque as crianças, tem muita gente já falando sobre o autismo. Eu quero acolher o cuidador, porque ninguém cuida de quem cuida. Ninguém olha para quem cuida. Não tem nem política pública para o cuidador. É o lado esquecido, né? E é o lado que precisa ser lembrado sempre.
que precisa de ter uma visão, sim, e aonde eu puder levar e falar, eu vou falar do cuidador, eu vou brigar pelo cuidador. Por quê? Não é só porque eu sou cuidadora e vivo na pele, não. É porque você já parou para pensar que se a criança autista precisa de uma referência para seguir, como é que ela vai ter uma referência em desequilíbrio e vai evoluir? Ninguém para pensar que a base, né, do sucesso da evolução de uma criança com autismo é o pilar de referência dele. E quem é o pilar de referência da criança com autismo? E, na maioria dos casos, claro que a gente tem pais que são presentes, mas a maioria das vezes a mãe é mãe solo. E é aquela mãe que tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que dar conta do sustento. E como é que fica aquela cabeça? E ela ainda tem que ter uma cabeça boa para passar por tudo que passa com o filho. Porque você não passa pouca coisa, não. A gente acorda brigando e dorme brigando. Essa é a realidade. O que acontece? Esse olhar para o cuidador veio com muita força e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fiz um grupo chamado Acolhendo Quem Acolhe, onde a gente trocava experiências, sabe? Falava palavras motivadoras, esquecia um pouco de falar sobre o autismo, de falar sobre medicação. A gente sabe que é a nossa realidade, que é o que a gente vive todos os dias. Mas aquele momento de WhatsApp, do grupo, aqueles 15 minutos, aquela meia hora, era para dizer como é que a gente estava se sentindo. Eu vou falar uma coisa, eu antigamente, não tem nem muito tempo isso não, tá? Se eu fosse ao shopping para pagar uma conta, né, e sentasse para tomar um sorvete, a lágrima caía. E eu chorava me sentindo culpada por os meus filhos não estarem ali comigo naquele momento. E demorou para eu entender que eu também sou um indivíduo, que eu também tenho vontades, que sim, os meus filhos têm autismo, sim, eles dependem de mim, sim, mas para que eu possa dar qualidade de vida para eles, eu preciso primeiro ter qualidade de vida. Parece até clichê o que eu vou falar, né? Fala assim em piegas que quando a gente tá no avião, primeira coisa que a gente faz não é botar o oxigênio no amiguinho. É o que? Você coloca a máscara de oxigênio em você. Se você sabe que você é o mais capacitado dali, você vai colocar a máscara de oxigênio em você, para você ter discernimento em como é que você vai ajudar os demais. E é assim que o cuidador da pessoa com autismo tem que ser visto. Primeiro, a gente tem que dar suporte para esse cuidador ter base, ter força para tratar daquela criança que tira o teu equilíbrio, que tira as tuas energias, porque é uma semana muito puxada, é uma semana de terapia, é uma semana de escola, é uma semana, na realidade assim, é uma vida de nulidade. Você abre mão de tudo para o bem-estar do seu filho. E para isso acontecer, você tem que estar com a cabeça boa, porque não é todo mundo que está disposto a passar por isso. Eu não estou dizendo aqui, tá? Porque tem gente que vai olhar e vai falar assim, mas ela é mãe. Gente, antes de ser mãe, vocês têm que botar na cabeça, a pessoa é um indivíduo. E ela também tem sonhos. Então, você falando nessa questão do indivíduo, você disse que você foi nesse projeto social pegar uma cesta básica e tinha outras mães que estavam lá, que você via que elas estavam visivelmente cansadas mentalmente, né? Uhum. E aí você montou uma oficina de arte lá? Isso, aí eu me ofereci para a dona do espaço e falei, olha, eu não acho certo eu vir aqui só tirar. Então eu vou trazer oficina de artesanato, que é o que eu sei fazer e é o que eu posso ajudar. E vamos ver quantas mães querem fazer artesanato, né? E foi usando a desculpa do artesanato, né, que eu consegui chegar nas dores das mães. Porque aí você acaba criando uma intimidade, você acaba criando um vínculo e elas acabam desabafando. E foi um momento de troca muito bom. As mães iam para aula de artesanato como uma válvula de escape. Como uma válvula de escape. É como se fosse a terapia ocupacional dos filhos, era a terapia ocupacional delas. Porque juntava o útil ao agradável. Porque com o artesanato você conseguia fazer uma renda extra, você conseguia estar sendo produtiva
e você conseguia estar desabafando. E com esse olhar e com essa visão que eu comecei a pensar no EPIB. Porque eu sou muito franca, eu gosto de falar as coisas bem claras. O EPIB, no primeiro momento, não foi para cuidar das crianças com autismo, foi para cuidar dos cuidadores. Só que cuidar do cuidador não é ainda visto como uma necessidade. Então eu tive muita dificuldade. Tenho muita dificuldade, né? Porque quando você fala... A gente, na verdade, não ouve ninguém falar sobre cuidar de quem está cuidando. Né? Porque isso que eu ia falar, quando você fala, por exemplo, eu fiz uma campanha de Páscoa, certo? Mas se eu faço uma campanha de Páscoa para presentear aquela mãe que tá ali, que não tem nada, não tem nenhum carinho... Já que você tocou no assunto, aproveita, conta como é que foi essa campanha de Páscoa, foi por essa campanha que eu tomei conhecimento do EPIB. Então, a campanha de Páscoa ainda está acontecendo. Olha, aproveitar e fazer propaganda da campanha de Páscoa. A campanha de Páscoa ainda está acontecendo porque a gente quer atingir um público maior, né, que a gente possa entregar as caixas de bombom. No dia 30 de abril, a gente vai ter uma oficina fechada para poucas crianças, porque para oferecer um trabalho de qualidade, porque a gente sabe que a criança com autismo não adianta botar em tumulto, em excesso de informações, porque é muito estímulo sensorial e acaba não sendo uma coisa bacana. Então, para ser uma coisa bacana, a partir da semana que vem, a gente já vai estar, eu acho que na quinta-feira, já vai ter inscrição. Mas eu queria que você resumisse rapidamente, que a gente está estourando o tempo desse vídeo aqui. Não, você não sabia. Então, a campanha de Páscoa é o seguinte, até o dia 22... dia 22 não, deixaram eu botar até dia 25. Até o dia 25 de abril, pode estar trazendo ou aqui, ou na LNS Contabilidade, né, uma caixa de bombom ou R$15 que pode depositar direto no Pix da instituição. Para poder a gente estar fazendo esse evento que vai acontecer no dia 30, que vai ser um evento no domingo. E assim, seria onde serão entregues os chocolates. Os chocolates. E aí, o que a gente vai fazer? Para as mães. Para os filhos, para as mães, e as caixas que tiverem a mais a gente vai entregar na comunidade onde tem crianças que não receberam nada de Páscoa. Poxa, que legal. Não, eu vou pedir para você passar o Pix, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que também serve para quem quiser ajudar também o EPIB, né? Aí eu posso só pegar o papel do CNPJ? Não, você vai pegar daqui a pouco. Eu vou até cortar aqui, ó. Inclusive, a gente, já que puxamos a deixa, a gente vai fechar no último vídeo, que é o próximo. Ela vai contar como é que nasceu esse projeto aqui e vou deixar na descrição aí os dados para você poder ajudar, tá bom? A gente continua no próximo vídeo.